Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Algumas aulas atrás eu gravei este caminho de mesa, porém lá na aula eu vou deixar aqui na descrição para você que não assistiu ir lá depois assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz este mesmo trabalho, este mesmo gráfico, porém eu invertia a cada gráfico, a cada módulo, eu inverti os gráficos. Então, eu fiz de um lado, por exemplo, de um lado eu fazia o quadrado assim fechado com os pontos altos. Na continuação, eu colocava este módulo ali em cima. Então, eu inverti as posições dos quadrados. Porém, ficaram algumas dúvidas. Muitas pessoas não conseguiram fazer, algumas não conseguiram fazer. Então, eu resolvi, aceitando uma sugestão, eu resolvi fazer desta forma. Copiar os módulos continuamente, não inverter as posições. Este é atendendo a mais um pedido. Um inscrito aqui do canal, José Malansky, se eu não estiver sabendo falar o seu nome direito, você, por favor, me perdoe. Mas acho que é José Malansky. Ele deu essa ideia de fazer um quadrado seguido, sem inverter as posições. Então, atendendo a pedidos, foi o que eu fiz. Fiz este trabalho desta forma e trouxe para vocês, é mais uma sugestão. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Na largura, ele ficou medindo 45 centímetros. No comprimento de uma ponta à outra, ele ficou com 94 centímetros. Ele ficou pesando 444 gramas. Eu gostei bastante, espero que vocês gostem. Eu vou mostrar nesta ponta para vocês verem como ficou. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Eu fui copiando gráfico após gráfico, sem inverter as posições. Ficou desta forma. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço eu coloquei 2 pontos baixos. E aqui nessa ponta e na outra eu fiz uma carreira de pontos altos tombados. Está tudo explicadinho no vídeo. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho em todas, para todas as vezes que eu postar um vídeo o YouTube indicar para vocês, e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 72 correntes. Feita as nossas 72 correntes, eu vou marcar aqui na última corrente, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, eu vou voltar lá naquela corrente que eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos. Agora, nessa primeira carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, vamos fazer até o final dessa nossa carreira, uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas.
laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas, laçar novamente e, por fim, tirar as 2 últimas argolas. Este é o nosso ponto alto. Então, eu vou fazer até o final dessas correntes um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Encerrei aqui a minha primeira carreira, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 73 pontos altos. Por que 73 pontos altos? Porque nós havíamos feito 72 correntes e estas correntes que nós fizemos aqui para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Ficamos num total de 73 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, vou fazer apenas 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, vocês façam sim 3 correntes. Para mim, 2 correntes é o suficiente. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos, ficando num total de 4 pontos altos, porque a nossa corrente já é o nosso primeiro ponto alto. Então, 3, 4 pontos altos. Então, fizemos aqui, neste início, 4 pontos altos. Vamos fazer também lá na outra ponta, para encerrar esta carreira, mais 4 pontos altos. Então, teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Estes pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadradinhos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer esses quadradinhos, esta carreira de ponto rede, até o final da nossa carreira, lembrando que os 4 últimos pontos terão que ser pontos altos também. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha segunda carreira. Fiz uma carreira de ponto rede, desses quadrados. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos no início, aí fui fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos altos no terceiro ponto alto, 2 correntes, pulando 2 pontos altos, no terceiro, fiz um ponto alto. Fiz essa carreira de ponto rede até que sobrasse aqui os 4 últimos pontos altos, que, como eu falei, nós vamos copiar aqui também os pontos altos. Então, ficamos com 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Aqui neste meio, no ponto rede, nos quadrados, nós ficamos com 22 quadrados. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadrados. Então, esta carreira ficou desta forma. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com 2 correntes, lembrando que essa é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui os 4 primeiros pontos altos. Como eu falei, estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra. Como eu falei, estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos. Feito isto, agora eu vou fechar 11 quadrados. Então, aqui são 2 correntes. São 2 correntes, vamos colocar um ponto alto para cada corrente. Então, são 2 correntes, vamos fazer aqui neste meio 2 pontos altos. Vamos copiar o próximo ponto alto. Então, fechamos um quadrado. Vamos para o segundo quadrado, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. E copiar o nosso próximo ponto alto. Então, em cada quadrado, nós vamos colocar 2 pontos altos, porque são 2 correntes, então, vamos colocar 2 pontos altos. E copiar o próximo ponto alto. Então, eu vou fazer assim por 11 quadrados. Eu já fechei 2, vou fechar os outros 9. Então, eu fechei aqui os meus 11 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, fechamos 11 quadrados.
Como são 22 quadrados, então fechamos 11, automaticamente nos restou 11 quadrados. Estes aqui nós só vamos copiar. Então, nós não vamos preencher o quadrado, vamos deixar ele aberto. Então, vamos fazer duas correntes, pular as correntes e copiar o nosso ponto alto. Só vamos copiar os quadrados. Duas correntes, pular as correntes no ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, esses últimos 11 quadrados, nós só vamos copiá-lo, não vamos fechar. Eu encerrei aqui a minha terceira carreira. Copiei os pontos altos do início, fechei 11 quadrados. Em cada quadrado, são duas correntes, eu coloquei 2 pontos altos. Então, fechei 11 quadrados e me restaram 11 quadrados, já que no total são 22 quadrados, eu vou copiar os últimos quadrados. Então, ficaram 11 fechados e 11 aberto. E aqui no final, copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, a nossa próxima carreira, nós só vamos repetir o que fizemos na nossa terceira carreira. Nossa quarta carreira, nós só vamos copiar o que fizemos na terceira carreira. Onde são pontos altos, vamos copiar os pontos altos. E onde são quadrados, vamos copiar os quadrados. Nós só vamos repetir o mesmo que fizemos nessa carreira. Como é repetição, eu vou fazer essa carreira e já trago ela pronta. Então, assim ficou a nossa quarta carreira. Como eu havia dito, apenas copiamos o que fizemos na carreira anterior. Onde são pontos altos, copiamos os pontos altos. E onde são quadrados, copiamos os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui as minhas duas correntes, virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 9 pontos altos, que com a corrente vão ficar 10 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, vou fazer no total de 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isto, agora nós vamos fazer 7 quadrados. Vamos abrir aqui 7 quadrados. Então, vamos fazer duas correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, fazer um ponto alto. Então, já abri aqui um quadrado. Duas correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, ponto alto. Duas correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, ponto alto. Então, eu vou fazer assim 7 quadrados. Vou abrir 7 quadrados. Já abri os 3, vou completar os 7 e já volto. Completei aqui os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Aqui restou 6 pontos altos. Com este aqui que nós já fizemos, 7 pontos altos. Eu somente vou copiar os 7 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, este lado ficou desta forma. Feito isto, chegamos nos quadrados. Eu vou copiar aqui 2 quadrados. Então, vou fazer duas correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Novamente, abri um quadrado, vou fazer o segundo. Duas correntes, pular as duas correntes, copiar o ponto alto. Então, eu deixei aqui 2 quadrados abertos. Vou fechar 7 quadrados. Então, são duas correntes, para cada corrente é um ponto alto. Então, aqui neste meio, vamos fazer 2 pontos altos. Copiar o nosso ponto alto. No próximo quadrado, da mesma forma, são duas correntes, 2 pontos altos. E copiar o ponto alto. Então, aqui eu já fechei 2 quadrados. Vou fechar no total de 7 quadrados. Fechei aqui um total de 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Restou 2, estes 2 eu vou copiar. Então, não vou fechá-lo, vou fazer as duas correntes, pular as correntes no ponto alto, copiar o ponto alto. Novamente, duas correntes, pular as duas correntes, copiar o ponto alto. Então, deixei aqui abertos os 2 últimos quadrados. E aqui nesta ponta, copiar os 4 pontos altos. Então, 2, 3,
e 4 pontos altos. Então, assim, eu encerrei mais uma carreira. Eu fiz aqui no total de 10 pontos altos. Abri em cima dos pontos altos 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Copiei os últimos 7 pontos altos. Esta é a parte dos pontos altos. É o desenho, é o gráfico fechado. Aí, vamos para o gráfico aberto. Eu copiei os 2 primeiros quadrados. Fechei 7 quadrados. Aqui nós abrimos, aqui eu fechei. Então, eu fechei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Restaram 2 quadrados, eu somente copiei os quadrados e os últimos pontos altos. Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Agora, eu vou repetir mais uma vez o mesmo que eu fiz nesta carreira. Então, onde são quadrados, eu vou copiar os quadrados. E onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. Somente repetir a mesma carreira. O que fizemos nesta última carreira, nós vamos repetir novamente, ficando assim, 2 carreiras iguais. Então, aqui encerramos mais uma carreira. Eu apenas copiei o que fiz na carreira anterior, onde eram pontos altos, copiei os pontos altos, e onde são os quadrados, as correntes, eu copiei os quadrados. Fiz assim até o final da minha carreira, apenas copiei a carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui as minhas 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os 10 pontos altos da carreira anterior. Apenas copiar estes 10 pontos altos para cada ponto alto. Para cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Somente copiar os pontos altos. Então, eu vou copiar estes 10 pontos altos e quando chegar aqui nos quadrados, eu volto para continuarmos o nosso trabalho. Copiei os 10 primeiros pontos altos. Chegamos nos quadrados. Eu vou copiar 2 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes aqui no ponto alto, copiar o ponto alto. Então, já copiei aqui um quadrado. Vou copiar o segundo quadrado. Então, vou copiar o segundo quadrado. Copiei aqui os 2 primeiros quadrados. Agora, eu vou fechar 3 quadrados. Então, onde são correntes, eu vou colocar... São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Copiar o ponto alto. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado, 2 pontos altos nas correntes, copiar o ponto alto. Fechei aqui o meu segundo quadrado. Vou fechar o terceiro quadrado. Então, 2 pontos altos nas correntes e copiar o nosso ponto alto. Então, eu fechei aqui 3 quadrados. 1, 2, 3. Restou 2 quadrados. Eu vou copiar estes 2 quadrados e copiar os 7 últimos pontos altos. Então, essa parte aqui eu vou apenas copiar. Então, assim eu fiz. Copiei os 2 quadrados e os 7 últimos pontos altos. Então, nosso quadrado de pontos altos ficou desta forma. Agora, vamos para o nosso quadrado aberto. Esse é o nosso quadrado fechado, para ficar melhor para entender. E agora, vamos para o nosso quadrado aberto. Então, eu vou copiar estes 2 primeiros quadrados que nós deixamos aberto. Eu vou continuar com eles aberto. Então, eu vou apenas copiar os 2 primeiros quadrados. Aí, chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou copiar aqui 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Então, eu copiei aqui os 7 primeiros pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou abrir aqui neste meio 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, eu abri aqui no meio dos pontos altos 3 quadrados. Agora, nos restou 7 pontos altos. Eu vou apenas
copiar os pontos altos, que são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esse sétimo ponto alto é esse primeiro ponto alto aqui que nós fizemos. Então, apenas vou copiar os pontos altos restantes. Vou copiar os quadrados e copiar os últimos pontos altos, para encerrar esta carreira. Então, assim ficou mais uma carreira. Eu copiei aqui os 10 primeiros pontos altos, copiei 2 quadrados. Fechei 3 quadrados, então, são 2 correntes, 2 pontos altos. Então, fechei 1, 2, 3 quadrados. Restaram 2 quadrados, copiei os 2 quadrados. Copiei os 7 pontos altos. Feito isto, vamos para o quadrado aberto, copiei os 2 primeiros quadrados, continuei copiando, aí fiz aqui 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Abri aqui neste meio 3 quadrados, então eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, fiz um ponto alto, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, aí copiei aqui os últimos pontos altos. Abri aqui 3 quadrados, copiei os 2 últimos quadrados e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Esta carreira aqui, essa última carreira, nós vamos fazer por 3 vezes. Então, eu já fiz uma vez, vou fazer a segunda e a terceira. Teremos 3 carreiras iguais a esta aqui. Já fizemos uma, vou fazer 2 e 3. Como é só repetição, mesmo que eu fiz nessa carreira, eu vou repetir. Então, onde são quadrados, vou repetir os quadrados. E onde são pontos altos, vou repetir os pontos altos. Eu vou fazer as 2 próximas carreiras e já trago para continuarmos o nosso trabalho. Então, assim, eu fiz. Copiei mais 2 carreiras. Então, essa aqui foi a primeira carreira que nós fizemos. Eu somente copiei mais 2 carreiras, da mesma forma que eu fiz a primeira. Então, ficamos aqui no total de 3 carreiras iguais, tanto de um lado quanto do outro. Agora, as nossas próximas 2 carreiras, nós vamos repetir estas 2 carreiras aqui. Então, onde são quadrados, então, onde são os pontos altos, nós vamos abrir os quadrados. E onde são os quadrados, nós vamos completar com pontos altos. Então, nós vamos repetir aqui estas 2 carreiras. Copiar estas 2 carreiras aqui em cima. Copiar estas 2 carreiras agora nesta feita. Então, esta carreira eu subi as 2 correntes, copiei os pontos altos. Copiei os 2 quadrados, este início nós só vamos copiar. Então, copiei aqui os 2 quadrados, copiei os 7 pontos altos. Chegamos nos quadrados. Como eu falei, nós iríamos repetir estas 2 carreiras. Então, agora aqui nos quadrados, eu vou fechar os quadrados. Então, onde são correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos, copiar o ponto alto. Então, eu fechei aqui um quadrado. Novamente, vou fechar o segundo quadrado, 2 pontos altos, copiar o ponto alto. E vou fechar aqui o terceiro quadrado. 2 pontos altos, copiar o nosso ponto alto. Então, observem que nós fizemos esta carreira, nós fechamos tudo com pontos altos, copiamos esta carreira. Agora, eu vou copiar os últimos 7 pontos altos. Copiei aqui os meus últimos 7 pontos altos. Aí, este é o nosso quadrado aberto. Agora, vamos para o nosso quadrado fechado. Aqui, eu copiei os quadrados. Neste início do quadrado fechado, da mesma forma, copiei os pontos altos. Aí, chegamos nos quadrados. Como eu falei, nós vamos repetir esta carreira. Então, nós vamos abrir aqui em cima dos pontos altos os quadrados. Então, vamos copiar os 2 quadrados. Então, vamos copiar os 2 quadrados, 2 correntes, pular as correntes, copiar um quadrado. Novamente, copiar o segundo quadrado. Chegamos em cima dos pontos altos, vamos abrir aqui os quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro,
copiar o nosso ponto alto. Então, nós abrimos aqui em cima dos pontos altos, nós abrimos os quadrados. Vamos copiar os 2 quadrados restantes e copiar os 10 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei esta carreira nesta feita. Copiei esta carreira nesta feita. Então, eu fechei os quadrados aqui com pontos altos e abri estes pontos altos com quadrados. Então, copiamos esta carreira. Como nesta feita eu fiz 2 carreiras, aqui também terão 2 carreiras. Então, eu já fiz uma carreira, vou repetir esta mesma carreira. O que eu fiz nesta carreira, eu vou repetir novamente, para ficar com 2 carreiras, da mesma forma que ficou aqui. Então, vou repetir mais uma carreira de ambos os lados. Nos pontos altos, copiar os pontos altos, e nos quadrados, copiar os quadrados. Então, assim ficou essa nossa carreira. Apenas copiei o que havia feito na carreira anterior. Ficamos aqui com 2 carreiras, da mesma forma que ficamos aqui com 2. Agora, as nossas próximas 2 carreiras serão estas 2 carreiras aqui. Observem que nós estamos voltando. Este é como se fosse o nosso meio. Fizemos o meio, agora vamos voltar. Então, repetimos essas 2 carreiras, agora vamos repetir estas 2. Então, vou fechar tudo aqui com pontos altos. Da mesma forma que fizemos aqui, vou fazer nesta feita. Vou fazer 2 carreiras. Deste lado, no quadrado aberto, vou abrir tudo em quadrado aqui, da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Então, eu vou repetir esta carreira aqui, abrir os quadrados, e vou fazer por 2 vezes. Então, eu vou fazer esta parte, essas últimas 2 carreiras aqui em cima, que é a nossa terceira e a nossa 4ª carreira, eu vou fazer, repetir elas aqui, e já trago, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Assim, nós vamos fechar o nosso gráfico. Então, assim ficou o nosso trabalho. Como eu falei, eu apenas ia repetir estas 2 carreiras. Então, aqui em cima dos quadrados, eu fechei com pontos altos, repetir estas 2 carreiras nesta feita. E aqui nos quadrados, repetir essas 2 carreiras de quadrado aqui em cima. Então, este é o nosso gráfico. É um quadrado de pontos altos, vamos colocar assim um quadrado fechado e um quadrado aberto. Este é o nosso gráfico, nós vamos continuar copiando ele até o final do nosso caminho de mesa. Será somente isso. Nós vamos fazer estas carreiras da mesma forma, apenas copiar novamente. Então, vamos... Agora, para continuar o nosso trabalho, nós vamos copiar este gráfico aqui em cima. O mesmo que fizemos neste trabalho, nós vamos repetir ele aqui. Então, agora, aqui tem 2 carreiras de pontos altos. Nós vamos repetir mais 2 carreiras, porque nós vamos começar um outro gráfico desse. Então, eu vou começar agora, vou fazer 2 carreiras, que são essas 2 carreiras, depois estas 2, depois essas 3, as 2 e as 2 novamente. Então, eu vou repetir este gráfico aqui em cima. Da mesma forma, deste lado, vou repetir este gráfico nesta feita. Eu vou repetindo até o final do nosso caminho de mesa. Como é só repetição, eu vou adiantar e já trago para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Quando eu trouxer o nosso caminho de mesa já adiantado, num comprimento que para a minha mesa for o suficiente, eu já vou trazer com esta carreira de ponto rede, que é a nossa 2ª carreira, e a nossa 1ª carreira de pontos altos. Então, eu já vou trazer o meu trabalho com essas 2 carreiras, que é as nossas carreiras do início. Então, como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e já trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, na última parte que nós fizemos no vídeo, eu fiz até essas 2 carreiras. Essas 2 carreiras aqui foram feitas no vídeo. Aqui nós encerramos o gráfico. Como eu havia dito, nós só vamos repetir o mesmo que fizemos nas carreiras anteriores. Então, o que eu fiz? Eu copiei mais 2 carreiras. Então, eu fiz aqui 2 carreiras de pontos altos. Eu vou repetir este mesmo trabalho. Então, eu vou novamente fazer as 2 carreiras de pontos altos. Aí, fazer as 2 carreiras de quadrado,
repetir essas carreiras do quadrado do meio, fazer mais as 2 carreiras de quadrado, eu apenas copiei. Então, fazendo esta parte, vocês só vão copiar consecutivamente, somente copiar o que fizeram nas carreiras anteriores. Então, eu só fui copiando os quadrados. Então, eu copiei aqui, só fui repetindo as carreiras na ordem. E encerrei aqui o meu caminho de mesa, como eu falei para vocês, eu ia trazer já com a carreira de ponto rede e com a carreira de pontos altos, que é a nossa primeira carreira, nós iniciamos com uma carreira de pontos altos, e a nossa segunda carreira é a nossa carreira de ponto rede. Eu fiquei num total de 6 gráficos desse, até a segunda carreira aqui é um gráfico. Então, eu fiquei num total de 6 gráficos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gráficos. Então, eu copiei, fiz aquela primeira vez e copiei por mais 5 vezes. E encerrei aqui com a minha última carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu fiz aqui o meu penúltimo ponto alto, meu último ponto alto eu vou fazer aqui na segunda corrente. Feito isto, agora nós vamos fazer a nossa última carreira. Eu vou virar o meu trabalho e aqui em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, no mesmo espaço, segundo ponto baixo. Vamos para o próximo espaço, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim, nesta lateral e na outra. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui nos pontos altos, a nossa última carreira aqui será diferente. Então, eu vou trazer para mostrar para vocês como será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Nas laterais, nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Então, eu vou adiantar. Quando chegar aqui na carreira de pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Como prometido, eu já fiz a minha carreira de pontos baixos em uma lateral e na outra, chegamos aqui na carreira de pontos altos. Vamos fazer aqui a nossa última carreira. Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou aqui no mesmo ponto, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto. Ficamos aqui com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Feito isto, vamos contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Fizemos aqui mais 3 pontos altos tombados. Vou fazer aqui mais uma vez. Então, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo ponto alto, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, está ficando desta forma. Eu vou fazer estes 4 pontos altos, os 3 pontos altos e a corrente, que é o nosso ponto alto, tombado, fazer aqui, fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer desta forma até o final da minha carreira. Então, eu vou adiantar, vou fazer até o final da carreira, cortar
cortar o barbante, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui o meu caminho de mesa, cortei o meu barbante, escondi aqui por entre os pontos. Então, eu fiz nas laterais a carreira de pontos baixos, em uma lateral e na outra, em cada espaço 2 pontos baixos, e aqui nas pontas eu fiz esta carreira de 3 pontos altos, aliás, 4 pontos altos com a corrente, tombado, preso aqui com ponto baixíssimo. Então, fiz nas duas pontas. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!